Casualmente, antes de vir para cá, eu estava vendo o site do Conselho Federal de Enfermagem e um dado que eles divulgaram falando a respeito do junho violeta. Só de janeiro a maio deste ano, com dados do site lá do Ministério dos Direitos Humanos, Disque-100 e outras formas de contato, mais de 72 mil denúncias relatando 419 mil casos de violação dos direitos da pessoa idosa. São violências. Isso é um absurdo. A Escola de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense, o ano passado, havia divulgado um dado que de 2020 a 2023 nós tínhamos 408 mil denúncias. Que Veja que absurdo. só nos primeiros 5 meses de 2025 nós já temos muito mais do que isso. Mas o dado que também, depois a gente pode detalhar alguma situação, o dado que é muito mais preocupante é que nós estamos no mês da conscientização. Se nós formos observar, e eu me dei trabalho no domingo retrasado, dia 15, domingo passado, de verificar. O site da Prefeitura de Porto Alegre não tem uma menção ao Junho Violeta. O site do governo Alô, do prefeito Estado, Sebastião Melo. o site do governo do Estado não tem uma menção. Da Governador Defensoria Eduardo. Pública, da OAB, o Conselho Municipal do Idoso, o Conselho Estadual do Idoso, os nossos grandes jornais de mídia aqui de Porto Alegre e do Brasil não fazem uma única menção ao Junho Violeta. Por quê? Se Qual é nós a estamos razão? tentando a Nós conscientização, não existimos? não é que nós não existimos, é que violência contra a pessoa idosa não vende, não é tema. E os órgãos públicos que são responsáveis pelas políticas públicas parece que não se importam. Não há uma única notícia sobre junho violeta, ou seja, sobre a conscientização contra a violência contra pessoas idosas nos órgãos governamentais e na imprensa. E por isso ela cresce. E vai crescer muito mais. Porque isso não tem sido, como sociedade, nós não estamos nos preocupando com esse tipo de situação. E olha, nós somos uma sociedade, eu chamo de um ciclo vicioso. Nós somos uma sociedade que envelhece. Ao ter mais pessoas idosas, nós aumentamos o nível de violência. E aumentando o nível de violência, nós aumentamos o que foi motivo da minha última vinda aqui, a quantidade de pessoas que atentam contra a própria vida porque sofrem a violência. E nós entramos nesse ciclo vicioso. Aumenta a população, aumenta a violência, aumenta as tentativas. E como é que nós podemos romper isso? Só temos uma maneira de romper isso, introduzindo, porque nós não temos como evitar que a população envelheça. Isso é um dado natural. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Sinal que tudo está melhorando. Mas como a gente pode evitar a violência? Introduzindo aqui a consciência da cidadania, de que isto é um assunto importante. No entanto, a gente não consegue. Uma das razões, inclusive, do movimento Sociedade Sem Idadismo é tentar fazer com que a sociedade acorde para esse fenômeno, porque os governos não estão acordando. Não se vê como Estão relatei. adormecidos diante de um problema de saúde pública, né? É um problema de saúde pública. E mais, quando a gente sabe que, só para dar um dado, 72% das violências dos mais variados tipos, que são 7 tipos de violência contra pessoas idosas classificadas, 72% dessas violências acontecem por família, entes familiares. E só para já te dar, desses 72%, a gente tem que ficar apavorado, porque 56% são praticados por filhos ou filhas contra os seus próprios pais. Eu iria te perguntar e vou insistir. Quer dizer que os algozes das pessoas idosas são entes familiares que muito provavelmente tenham sido amados por essas pessoas, né? Enquanto filhos, enquanto netos. É uma situação muito séria, né, Afonso? Seríssima, e é um problema social. Não dá para deixar passar batido. E eu louvo que tenha sido criada a Associação Sociedade Sem Idadismo, porque eu tenho certeza que essas bandeiras que estão mofando nas gavetas serão erguidas e iluminadas. A gente vai continuar falando sobre esse assunto que é revoltante, mas nós não vamos desistir. Nós vamos continuar insistindo que quem amou um dia merece ser amado. A gente tem que aprender a ser pai, sim, mas tem que aprender a ser filho também. Vou usar essa tua frase como uma campanha, como cards.
quem amou um dia merece ser amado. É verdade. É, perfeito. Me autoriza? 100%. Ótimo. É nossa. Mas quem aprendeu com os pais e faz isso, Afonso? Inclusive escreveu uma obra